3 de março de 2026, 11 horas, 56 minutos e 14 segundos. Tempo da Indonésia Ocidental. Neste exato segundo, sensores sísmicos distribuídos por todo o arquipélago registram um salto abrupto nas leituras de aceleração do solo. Em menos de 2 segundos, uma fratura tectônica rasga silenciosamente o fundo do oceano a oeste de Sumatra. O que começa como um deslocamento de alguns centímetros transforma-se num movimento brutal de dezenas de metros ao longo de uma falha submarina gigantesca. Isto não é um processo lento. Está a acontecer em tempo real. E milhões de pessoas estão exatamente sobre o limite entre duas placas tectônicas colossais. O epicentro é calculado quase imediatamente pelos sistemas automáticos de monitorização. Latitude 1,93 norte, longitude 96,48 leste. Apenas 13 quilômetros de profundidade. Uma magnitude preliminar de 6,4. O tipo de evento? Megatrust. O tipo de falha capaz de gerar alguns dos maiores desastres naturais da história moderna. Neste momento, ao longo da costa da província de Aceh, as casas começam a tremer. As janelas vibram como se estivessem a ser golpeadas por rajadas invisíveis. O chão ondula sob os pés das pessoas. Em Sinabang, na ilha de Simeulue, o primeiro abalo dura apenas alguns segundos, mas a energia libertada percorre a crosta terrestre a mais de 3 km por segundo. As paredes racham, telhados deslizam, objetos pesados são lançados ao chão. E então acontece algo ainda mais perturbador. Ao longo da linha costeira, moradores começam a notar um fenômeno que naquela região do planeta provoca um silêncio instantâneo seguido de pânico absoluto. O oceano está a recuar. A água começa a retirar-se da praia como se uma força invisível estivesse a puxá-la para trás. Barcos encalham subitamente na areia exposta. Peixes debatem-se no fundo do mar agora descoberto. Centenas de metros de fundo oceânico tornam-se visíveis em segundos. Para qualquer pessoa em Aceh, este é o sinal que ninguém quer ver, porque todos se lembram do dia 26 de dezembro de 2004. Nos telemóveis, nos gritos captados em vídeo, ouvem-se vozes tremidas. Segurem as mãos, corram, subam a colina. Uma mulher grita o nome dos filhos enquanto sobe por um caminho de terra. Um homem puxa os familiares enquanto repete orações. Deus, perdoa-nos, continuem a correr. 11h57, 1 minuto após o primeiro tremor. As ruas estão cheias, escritórios foram abandonados, escolas evacuadas. Famílias inteiras deslocam-se para terrenos mais elevados sem esperar por sirenes oficiais. Aqui, a memória coletiva tornou-se um sistema de alerta precoce mais rápido que qualquer tecnologia. Mas enquanto o pânico cresce nas colinas acima da costa, a rede sísmica da Indonésia, operada pela BMKG, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica, analisa algo inquietante nos dados que chegam em tempo real. A assinatura sísmica indica um empurrão vertical ao longo da placa de subducção da Sunda. É precisamente o mecanismo tectônico que, em determinadas circunstâncias, pode deslocar massas colossais de água e gerar tsunamis devastadores. O que os cientistas descobriram nos dados preliminares minutos depois muda completamente a leitura do evento. Este não foi apenas um terremoto moderado. Foi uma ruptura dentro de uma das zonas geológicas mais perigosas do planeta. A mega falha de Sunda, um sistema tectônico com cerca de 5.500 quilômetros de extensão que marca o ponto onde a placa indo-australiana mergulha lentamente sob a placa eurasiática. Ao longo de 300 a 400 quilômetros da costa oeste de Sumatra, essa fronteira acumula energia há décadas, às vezes séculos. A pressão cresce milímetro a milímetro por ano, como uma mola gigantesca comprimida sob o fundo do oceano. E naquele instante, 11h56 da manhã,
uma parte dessa mola libertou energia. Mas a grande pergunta que percorre agora centros científicos em Jacarta, Paris, Tóquio e Washington é muito mais inquietante. Este evento acabou de libertar pressão? Ou foi apenas um pequeno estalo num sistema tectônico que ainda está a acumular energia para algo muito maior? Porque em Asse, cada terremoto levanta a mesma sombra geológica. A sombra de um evento de magnitude 8 ou até 9. E a história mostra que, nesta parte do planeta, quando a Terra começa a falar, raramente é apenas uma vez. 11 horas 56 minutos e 14 segundos. O primeiro pulso sísmico é registrado pelas estações acelerométricas da rede BMKG em Sumatra Ocidental. Em menos de 4 segundos, a onda P, a primeira onda compressional, atravessa a crosta terrestre e atinge estações em Meulabó, Banda Aceh e Medan. Os computadores do Sistema de Alerta Precoce começam imediatamente o cálculo automático da solução focal. A magnitude inicial surge como 6,2, mas os algoritmos continuam a recalibrar. 11 horas, 56 minutos e 21 segundos. Chegam as ondas S, muito mais destrutivas. A amplitude das vibrações aumenta drasticamente. Em Sinabang, na ilha de Simeulue, acelerômetros registram picos de aceleração próximos de 0,38 G. Isso significa que o solo move-se com quase 40% da aceleração da gravidade, suficiente para derrubar pessoas de pé. É exatamente isso que acontece nas ruas. Pessoas tropeçam, motociclos tombam, estruturas de alvenaria não reforçada começam a falhar. 11 horas, 56 minutos e 30 segundos. Os dados já chegam aos centros internacionais. O USGS, em Golden, Colorado, confirma rapidamente um evento tectônico significativo na zona de subducção da Sunda. A solução preliminar indica movimento inverso, típico de falhas de empurrão entre placas convergentes. Um relatório técnico preliminar do USGS descreve: Preliminary Focal Mechanism Solutions indicate reverse faulting consistent with subduction interface rupture along the Sunda Megathrust. Traduzido para linguagem simples, a placa indo-australiana empurrou violentamente para baixo da placa da Sunda. Esta placa oceânica desloca-se em média cerca de 60 milímetros por ano. Parece insignificante. Mas ao longo de décadas, essa taxa acumula tensões gigantescas ao longo da interface tectônica. Quando a fricção que mantém as placas bloqueadas finalmente cede, a libertação de energia é súbita. 11 horas e 57 minutos e 5 segundos. O deslocamento da falha atinge o seu máximo. Modelos posteriores sugerem que o bloco tectônico deslocou-se entre 45 e 70 centímetros verticalmente ao longo de uma área de ruptura estimada em cerca de 35 por 20 quilômetros. Para comparação, isso significa que milhões de toneladas de rocha mudaram de posição quase instantaneamente. Este movimento vertical é exatamente o tipo de mecanismo que pode empurrar colunas de água oceânica para cima, o primeiro passo na geração de um tsunami. 11h58. Enquanto as pessoas fogem para as colinas, marégrafos costeiros começam a enviar dados ao BMKG. A estação maregráfica de Sinabang registra uma oscilação súbita do nível do mar. Primeiro, um recuo de aproximadamente 40 centímetros. Em vídeos gravados por residentes, a água recua dezenas de metros ao longo da praia. Para quem conhece a história da região, isto é um gatilho imediato de pânico. Em 2004, o mesmo fenômeno antecedeu a chegada de ondas com mais de 20 metros de altura em algumas áreas de Aceh. Mas os cientistas observam algo nos dados que muda o cenário. 12 horas e 2 minutos. Os modelos rápidos de propagação de tsunami indicam deslocamento insuficiente da coluna de água para gerar uma onda significativa. A ruptura foi relativamente pequena e localizada dentro de um segmento do megathrust que já sofreu libertação parcial de energia em eventos recentes. Às 12h05, o BMKG emite um comunicado oficial.
Genpa Bumi magnitudo 6,4, Tidak berpotensi tsunami. Tradução: o terremoto de magnitude 6,4 não tem potencial para gerar tsunami. Mas enquanto os centros científicos confirmam essa avaliação, a situação no terreno continua crítica. 12:07. Equipas de emergência começam a receber os primeiros relatórios de danos estruturais. Em Sinabang, várias casas de madeira e alvenaria apresentam colapsos parciais. Infraestruturas públicas mostram fissuras profundas. Entre os edifícios afetados está a mesquita Baba Salam, em Kong Air. Vídeos gravados minutos após o tremor mostram pilares rachados, paredes parcialmente colapsadas e detritos espalhados pelo interior do edifício. Para a comunidade local, a destruição de uma mesquita não representa apenas perda arquitetônica. Representa um golpe emocional profundo numa estrutura que serve como centro espiritual e social. 12:12. Novas medições de intensidade são divulgadas. O tremor atinge intensidade 4 na escala de Mercalli modificada em Aceh, Sinkil e Simeulue. Isso corresponde a vibrações suficientemente fortes para causar danos leves a moderados em edifícios frágeis. Em Medan, a mais de 400 quilômetros do epicentro, sensores registram intensidade 3. Isso demonstra a enorme capacidade de propagação de energia típica de eventos na megafalha de Sunda. Ao mesmo tempo, geofísicos analisam outro fator crítico: a profundidade extremamente rasa. Apenas 13 quilômetros. Um relatório técnico citado pelo Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, ou VPF, que frequentemente analisa padrões sísmicos globais, descreve num estudo comparativo de eventos rasos: Shallow subduction earthquakes transmit higher ground motion due to minimal attenuation through crustal material. Em termos simples, quando um terremoto ocorre tão perto da superfície, há menos rocha para absorver energia. O resultado é uma vibração mais brutal à superfície. Mas talvez o dado mais preocupante surge quando os sismólogos começam a comparar este evento com um terremoto ocorrido apenas 3 meses antes. 27 de novembro de 2025, um sismo de magnitude 6,5 atingiu praticamente a mesma área, Sinabang, Simeulue. Esse evento feriu pelo menos 12 pessoas e provocou incêndios quando um armazém de querosene colapsou durante o tremor. 2 terremotos moderados, mesma região, mesmo segmento tectônico, intervalo de apenas 3 meses. Nos gráficos sísmicos, os pontos começam a formar um padrão. E para os cientistas que estudam a megafalha de Sunda, padrões são tudo. Porque esta fronteira tectônica não funciona como um único bloco uniforme. Ela está dividida em segmentos. Alguns libertam energia regularmente, outros permanecem bloqueados durante séculos. E o segmento de Simeulue, exatamente onde ocorreu este evento, está situado entre 2 zonas historicamente responsáveis por alguns dos maiores terremotos já registrados no planeta. Isso significa que cada pequeno tremor pode representar uma peça de um puzzle muito maior. Um puzzle que os cientistas estão a tentar resolver enquanto milhões de pessoas continuam a viver diretamente sobre uma das falhas tectônicas mais poderosas da Terra. Para compreender o verdadeiro significado do que aconteceu às 11h56 da manhã em Aceh, é necessário afastar a escala humana e observar o sistema geológico numa escala de séculos. Porque aquilo que ocorreu a 3 de março de 2026 não é um incidente isolado. É apenas um pequeno movimento dentro de um ciclo tectônico gigantesco que governa o Oceano Índico há milhares de anos. A megafalha de Sunda é uma das estruturas tectônicas mais longas e perigosas da Terra. Estende-se por mais de 5.500 quilômetros desde Mianmar até Java. Ao longo desta linha invisível no fundo do oceano, a placa indo-australiana mergulha lentamente sob a placa da Sunda a uma velocidade média de 5 a 7 centímetros por ano. Parece insignificante.
mas em termos geológicos, é como comprimir lentamente uma mola com a força de continentes inteiros. Durante décadas ou séculos, a fricção entre as placas mantém-nas bloqueadas. A energia acumula-se silenciosamente. Quando a resistência finalmente cede, essa energia é libertada em segundos. É assim que nascem os maiores terremotos do planeta. 26 de dezembro de 2004, 7h58 da manhã. Um segmento gigantesco da megafalha de Sunda rompeu ao largo de Sumatra. A ruptura propagou-se por cerca de 1.300 quilômetros de falha em menos de 10 minutos. A magnitude atingiu 9,1 a 9,3. O deslocamento vertical do fundo oceânico em algumas áreas ultrapassou 15 metros. O resultado foi o tsunami mais mortal da história moderna, com mais de 230 mil mortos em 14 países. Aceh foi o epicentro humano dessa tragédia. Ondas superiores a 20 metros destruíram cidades inteiras em minutos. Em alguns locais, o mar avançou mais de 5 quilômetros para o interior. Desde então, os cientistas monitorizam obsessivamente cada pequeno tremor ao longo desta falha. Porque grandes terremotos raramente libertam toda a energia acumulada. Em vez disso, redistribuem tensões para segmentos vizinhos. Um relatório publicado por investigadores associados ao USGS e citado em análises globais de subducção afirma: Stress transfer following major megatrust earthquakes can increase rupture probability in adjacent locked segments. Em termos simples, quando um segmento rompe, outros podem ficar mais próximos de falhar. É aqui que o terremoto de março de 2026 se torna particularmente interessante e inquietante. O segmento de Simeulue encontra-se exatamente entre duas zonas de ruptura históricas. O segmento do terremoto de 2004 a norte e o segmento do terremoto de magnitude 8,6, que ocorreu em 2005 na região de Nias, a sul. Entre estes dois eventos gigantescos, existe uma área que os geofísicos chamam de gap sísmico. Um gap sísmico é uma secção da falha que não rompe há muito tempo. Isso significa que pode estar a acumular energia. Modelos tectônicos publicados em estudos internacionais estimam que alguns segmentos da megafalha de Sunda acumulam tensão suficiente para produzir terremotos de magnitude 8 ou superior a cada 200 a 600 anos. Esse intervalo varia porque a falha não liberta energia de forma uniforme. Quando os cientistas analisam os dados recentes, o sismo de novembro de 2025 e o de março de 2026, surge uma hipótese que não pode ser ignorada. Estes eventos podem representar ajustes menores na borda de um segmento maior ainda bloqueado. Em termos mecânicos, é como ouvir estalos numa estrutura metálica antes de uma ruptura maior. Outro fator aumenta a preocupação dos geofísicos: a interação entre sistemas geológicos regionais. A subducção ao largo de Sumatra não afeta apenas terremotos. Ela alimenta um dos arcos vulcânicos mais ativos do planeta. Ao longo de Sumatra, erguem-se dezenas de vulcões ligados diretamente à descida da placa oceânica no manto. O calor e os fluidos libertados pela subducção alimentam reservatórios magmáticos a dezenas de quilômetros de profundidade. Embora o terremoto de março não esteja diretamente ligado a erupções vulcânicas, mudanças de estresse tectônico podem alterar pressões em sistemas magmáticos próximos. Estudos monitorizados por redes como o PRI-Volx nas Filipinas e observatórios vulcanológicos internacionais mostram que grandes terremotos podem, em alguns casos, modificar padrões de atividade vulcânica regional. Isso significa que o sistema geológico do Sudeste Asiático funciona como uma rede interligada de forças subterrâneas. Falhas tectônicas, reservatórios magmáticos, deformação da crosta e movimentos oceânicos fazem parte do mesmo mecanismo planetário. E no meio deste mecanismo, vivem mais de 270 milhões de pessoas na Indonésia.
Cidades costeiras, portos, refinarias, aeroportos e milhões de casas situam-se exatamente sobre ou ao lado destas fronteiras tectônicas. A pergunta inevitável surge sempre que a Terra volta a tremer em Asse. Estamos a assistir apenas a mais um terremoto moderado ou aos primeiros sinais de um ciclo maior que ainda está por vir? Nenhum cientista sério afirma conseguir prever um grande terremoto, mas todos concordam num ponto essencial. A megafalha de Sunda continua ativa. A energia continua a acumular-se. E, estatisticamente, um grande evento voltará a ocorrer. A única incógnita é quando. É por isso que autoridades locais insistem em planos de evacuação. Rotas de fuga para terrenos elevados são constantemente atualizadas em cidades costeiras. Simulações de tsunami são realizadas em escolas. Sirenes de alerta são testadas regularmente. Porque quando um terremoto ocorre numa zona de subducção, as pessoas podem ter apenas minutos para reagir. Foi exatamente isso que aconteceu em 2004, e é exatamente por isso que em 2026, quando o oceano recuou da costa de Asse por alguns segundos, milhares de pessoas correram imediatamente para as colinas. A memória tornou-se um mecanismo de sobrevivência. O terremoto de 3 de março terminou sem tsunami devastador. As águas regressaram lentamente ao nível normal, mas os sensores sísmicos continuam ligados. Satélites continuam a medir deformações da crosta com precisão milimétrica. Porque debaixo de Sumatra, a Terra continua em movimento. E quando esse movimento atingir novamente o limite, o planeta lembrará à humanidade mais uma vez quão frágil é a civilização diante das forças profundas que moldam o mundo.